Bom, então fazia mais ou menos um ano que eu trabalhava com a implantação de sistema de gestão hospitalar e surgiu uma demanda para ir até um cliente atender uma questão de faturamento. O gerente falou assim, não, vai lá que é coisa fácil, é coisa simples. Fui até o cliente, cheguei, procurei o setor de faturamento, me encontrei com a gestora do faturamento, foi então que ela me falou. Rodrigo, aqui nós vamos começar a trabalhar com uma operadora que usa tabela CBHPM, quinta edição de 2008, com porte de 2008 para os procedimentos do capítulo 1, 2 e 4. Os procedimentos do capítulo 3, eles vão usar uma tabela de porte de 2010. E além disso, nós temos uma UCO de R$ 15,15 com um deflator de 5%. Bom, preciso nem dizer que eu não entendi nada, né? Mas enfim, eu tive que aprender na raça como fazer esses cálculos. Inclusive, o nosso vídeo de hoje tem como tema os cálculos da tabela CBHPM. E aí, vamos entender como é que esses cálculos são feitos usando todas essas informações que eu passei para vocês? Então vamos lá, me segue até o final do vídeo que nós vamos falar um monte de coisa sobre tabela CBHPM. Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Hospitalar. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Klein, analista de sistemas que durante 13 anos trabalhei com a implantação de sistemas de gestão hospitalar. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tabela CBHPM, que é um instrumento para a padronização dos valores dos honorários pagos pelas operadoras de saúde aos médicos. Mas a gente vai ver que não é só isso não, tem mais coisa por aí, tá? E o que quer dizer ANB? É Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Através dela, é possível padronizar os valores de honorários para os procedimentos, determinar o que será pago aos médicos, para os anestesistas, para os auxiliares, que podem ser até no máximo 4, para os exames, para os filmes utilizados. E além disso, ela ainda indica um valor de custo operacional. Essa tabela ela é confeccionada pela AMB, que é a Associação Médica Brasileira, pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e pela Federação Nacional dos Médicos. De acordo com o artigo 1º da Resolução 1673 de 2003 da CFM, a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos é adotada como padrão mínimo e ético de remuneração dos procedimentos médicos para o sistema de saúde suplementar. Aí eu já quero abrir um parêntese. Essa tabela ela não é utilizada no SUS. A CBHPM ela não possui uma versão só, ao contrário, ela possui várias versões. Essas versões elas podem ser conhecidas ou denominadas de acordo com a edição. Por exemplo, CBHPM terceira edição, CBHPM quinta edição ou pelo ano de publicação. CBHPM 2003, CBHPM 2005, CBHPM 2013, CBHPM 2018. E para cada versão dessas pode existir inclusão ou exclusão, alterações e correções de procedimentos, de códigos, de portes e de UCOs. Essas alterações e correções estão disponíveis nas resoluções normativas e nos comunicados, que podem ser acessados no site anb.org.br. Inclusive, nós vamos deixar, além desse site aqui nos comentários, nós vamos deixar também 2 links para vocês fazerem download de tabela CBHPM. Uma, se eu não me engano, é 2008 e a outra é de 2018, que vai ter uma diferencinha ali fundamental, tá? Bom, a tabela ela está dividida em 4 capítulos, tá? O primeiro capítulo são de procedimentos gerais, capítulo 2 são de procedimentos clínicos, capítulo 3 são os procedimentos cirúrgicos invasivos e o capítulo 4 são os procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Como nós não vamos falar minuciosamente cada detalhe da tabela CBHPM, é muito importante que você leia atentamente a parte dedicada às instruções gerais que constam na tabela, pois é ali que se encontram algumas regras muito importantes para a sua utilização. Por exemplo, você sabia que um atendimento de urgência e emergência feito entre as 19 e as 7 horas da manhã,
existe um acréscimo de 30% nos honorários médicos. Existem outras situações também que alteram os valores da tabela. Por exemplo, a acomodação que o paciente está ocupando, se durante um procedimento cirúrgico existe mais de um procedimento, e caso haja um segundo procedimento, se esse outro procedimento ele é feito pela mesma via ou por uma via diferente. Tudo isso aí vai influenciar no pagamento dos honorários, e todas essas informações elas estão lá nas instruções gerais. Então é muito importante que você leia as instruções gerais, tá bem? Inclusive, eu quero até deixar aqui com vocês uma questão. Vamos supor que o médico ele comece um atendimento no horário normal, né, que é até às 19 horas, só que esse atendimento ele se estende e vai para o horário extraordinário, ou seja, ele vai para depois das 19 horas. E aí, como é que fica o honorário desse médico? Ele vai receber os 30% ou não? Então, só para repetir, ele começou o procedimento em um horário que não paga o valor, os 30% a mais, e ele acabou em um horário que paga os 30% a mais. E aí, o médico recebe ou não recebe? Vou deixar essa resposta lá no final do vídeo. Então, segura aí e aproveita, segue a gente, compartilha e dá um joinha aí no nosso vídeo. A tabela CBHPM, ela possui vários tipos de procedimento. Possui procedimentos gerais, procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos invasivos e os SADTs. Ela usa uma tabela de porte para definir os valores de honorários para os médicos, anestesistas auxiliares e o responsável pelos SADTs. Define também um custo operacional baseado em uma moeda chamada Unidade de Custo Operacional, chamada UCO, para cobrir as despesas de manutenção de equipamento, mobiliário, imóvel, aluguel, folha de pagamento, e também temos o valor do filme radiológico. Para realizar todos esses cálculos, nós vamos precisar de no máximo 6 informações, tá? Então, nós temos que ter, primeiro, a tabela na versão correta, que nós vamos realizar esses cálculos, então seria o primeiro, tá? A tabela de porte em questão, nesse caso, pode ser uma ou mais tabela de porte, tá? Nós precisamos saber qual é o valor da unidade do custo operacional, a UCO, o número de auxiliares, o valor do porte anestésico, a metragem do filme, e com esses dados nós vamos conseguir fazer esses cálculos. Então vamos conhecer esses itens, vamos ver como é que faz esses cálculos, como é que esses cálculos são feitos efetivamente na tabela? Então vamos lá, a partir de agora eu vou começar a mostrar para vocês os cálculos, que é isso que na verdade nós queremos, né? Então vamos lá, vamos ver os cálculos e também conhecer um pouco da tabela. Então agora nós vamos começar a conhecer os componentes que vão nos auxiliar a fazer os cálculos da tabela CBHPM. E o primeiro deles é a tabela de porte, né? Então você está vendo aí 2 exemplos de tabela de porte. Uma tabela com vigência que foi de outubro de 2020 até outubro de 2021, com porte inicial de 1A de R$ 24,37, e uma outra tabela com vigência a partir de outubro de 2021, que é a tabela que está vigente até hoje, né? Hoje nós estamos aí em junho de 2022. Essa tabela ela tem um importe inicial de 1A de R$ 27,00. A tabela de porte contém 42 valores, e esses 42 valores eles estão separados em 14 portes, e cada porte com 3 subportes, que vão de 1A, 1B e 1C até o 14A, 14B e o 14C. Estas tabelas são anunciadas pela ANB por volta ali de outubro de cada ano, e estes 42 valores serão utilizados para pagamento de honorários médicos, honorários dos anestesistas e dos médicos que atuam como auxiliares, e também para os responsáveis pelas liberações dos SADTs. E a unidade de custo operacional, a UCO? O valor da unidade de custo operacional ela é estabelecido pela ANB anualmente em comunicado oficial juntamente com a tabela de porte. Como você está vendo aí nas imagens, a cada ano esse valor sofre alteração. O valor da UCO vigente pode ser negociado entre o hospital e a operadora de saúde e deve constar no contrato de prestação de serviço que o hospital e a operadora possuem. Tomando como base o valor padrão anunciado pela ANB, há uma faixa de 20% para acréscimo ou decréscimo.
ou seja, o inflator e o deflator. Por exemplo, vamos supor que o valor padrão da UCO é de R$20. Ela poderá ser negociada entre R$16 e R$24. Existe a possibilidade de um procedimento ou um grupo de procedimentos terem um valor de UCO diferenciado em relação ao resto da tabela, ou da tabela de porte usada na UCO de anos anteriores. Aí quer dizer o seguinte, vamos supor que você tenha a tabela CBHPM e um procedimento lá do capítulo 1, ele vai ter um valor de UCO diferenciado dos demais procedimentos dessa tabela. Pode ser um grupo de procedimentos. Eu quero que o grupo de raio-x de um determinado segmento tenha um valor de UCO diferenciado. Isso é possível também. Uma outra coisa que também é possível eu estou usando a CBHPM de 2018 e com a UCO de 2015 com ou sem deflator. Tá? A UCO serve como moeda para dar valor ao custo operacional. Esse custo operacional ele é um valor destinado a cobrir depreciação e manutenção de equipamento, mobiliário, imóvel, aluguel, folha de pagamento, etc. Mas você reparou que eu não falei sobre diárias aí? Ou seja, se na apresentação de uma conta para o convênio, a UCO ela não inclui o valor das diárias, você pode cobrar o valor das diárias à parte, além do valor da UCO, tá? O valor da UCO, ele é recebido pelo hospital, pelo dono do equipamento que fez o exame ou que fez o procedimento, ou pelo médico. Essa negociação, ela é feita diretamente entre as partes, né? O hospital, o médico e o laboratório. E a tabela de porte anestésico? A tabela de porte anestésico, ela define o valor destinado ao anestesista do ato. Ela possui 8 posições com códigos referenciados na tabela do porte, ou seja, na tabela CBHPM, eu tenho qual é o porte. Eu vou lá na tabela de porte e vejo, é o porte 6. O porte 6 representa um porte referente à tabela de porte. Então eu vou lá na tabela de porte e verifico qual é aquele valor, tá? E em relação aos números de auxiliares, a tabela CBHPM também mostra a quantidade de auxiliares que um determinado procedimento pode ter. Varia de 1 até 4. O valor destinado aos médicos auxiliares, que podem ser até 4, sendo que, se a tabela CBHPM do contrato for anterior a 2018, o primeiro auxiliar recebe 30% do valor do porte do ato praticado pelo cirurgião e os demais auxiliares 20% do valor do porte. Se a tabela CBHPM do contrato for de 2018 em diante, o primeiro auxiliar recebe 60% do valor do porte do ato praticado pelo cirurgião, o segundo auxiliar recebe 40% e os demais auxiliares recebem 30% do valor do porte. Estas informações estão no item 5 das instruções gerais da tabela. Uma outra dúvida muito frequente sempre me perguntavam, mas o valor dos auxiliares vai sair do valor do médico? Eu vou tirar do valor do médico para pagar para o auxiliar? Não. Eu só vou usar o valor do médico, o porte que vai ser recebido pelo médico, para referenciar o valor que vai ser recebido pelo auxiliar. Vamos supor o seguinte, você tem lá uma tabela de CBHPM de 2018, tá? Não, vamos pegar 2015, 2014, 2015, antes de 2018. E o médico tá fazendo lá, tá executando um ato e tem 2 anestesistas, certo? Então, como é uma tabela de CBHPM de 2000, anterior a 2018, o primeiro auxiliar ele vai receber 30% do que o médico vai receber. E o segundo auxiliar ele vai receber 20% do que o médico principal vai receber. Vamos supor o seguinte, que o médico, o honorário dele seja R$1.000. O primeiro auxiliar vai receber 300 e o segundo auxiliar vai receber R$200. No final das contas, eu vou apresentar uma conta com o honorário do médico principal, R$1.000, mais um auxiliar, mais R$300, e mais o segundo auxiliar, mais R$200, totalizando R$1.500. Metragem quadrada do filme. Esse valor é destinado ao pagamento do filme usado em alguns exames. O valor da metragem da tabela é multiplicado por um valor fixado em contrato. Aqui, para os nossos exemplos, dos cálculos que nós vamos fazer, nós vamos determinar que o valor do filme é de R$25.
tá? Esse valor ele é negociado entre a operadora e o hospital. Bom, então agora que você já conhece a tabela CBHPM e seus componentes, vamos para os cálculos. Para começarmos a fazer os cálculos, nós vamos fazer algumas definições. Nós vamos usar a tabela CBHPM quinta edição de 2008, com tabela de porte válida a partir de outubro de 2021, valor de UCO de R$ 24,24, com deflator de 10%, o que nos dá uma UCO de R$ 21,82 aproximadamente. Então, UCO de R$ 21,82. Vamos começar calculando um procedimento do capítulo 1. Você vai perceber que o dígito inicial do procedimento indica a qual dos 4 capítulos ele pertence. Todos os procedimentos do primeiro capítulo só têm o valor do porte, ou seja, se o procedimento que você vai calcular começa com 1, então você já sabe que não há mais nada além do honorário para dar valor a esse procedimento. Neste primeiro exemplo, vamos usar o procedimento 10.10.10.39, que é uma consulta em pronto-socorro. Opa, pronto-socorro, urgência, emergência. Então você já sabe que nós temos aquela regrinha lá que diz, né, que se o médico atender o paciente em um horário de urgência e emergência, em um horário que for das 19 às 7 horas, ele tem um acréscimo de 30% no honorário, né? Então vamos ver aqui. Pegando lá o procedimento 10.10.10.39, nós vamos verificar que ele tem um porte 2B. Vamos dar uma olhada na tabela de porte para verificar qual é o valor do porte 2B. Nesse caso aqui é de R$ 249,14. Então o valor do honorário médico que atendeu essa consulta é de R$ 249,14. Fácil, né? É fácil. Mas, lembra das instruções gerais que informam que se o atendimento de urgência e emergência for feito em um horário extraordinário, ele terá um acréscimo de 30%? Pois é, se o atendimento 10.10.10.39 fosse feito às 20 horas, por exemplo, ele teria um acréscimo de 30% nos R$ 249,14. Então vamos usar agora como exemplo o procedimento 20.20.20.40, que é a monitorização neurofisiológica intraoperatória. Esse procedimento ele tem um código de porte 7C e o custo operacional, olha aí o custo operacional aparecendo, de 32, a gente pega esse valor na tabela CBHPM, tá? Então vamos ver na tabela de porte qual é o valor do porte 7C, que é de R$ 2.544,23 de honorário. Para fazer o cálculo do custo operacional, nós vamos pegar o valor da UCO e multiplicar pelo custo operacional. Qual que é o valor da nossa UCO? R$ 21,82. Qual que é o custo operacional na tabela CBHPM? 32. Então eu vou fazer 21,82 vezes 32, devo ter um valor de R$ 698,24 de custo operacional. Tudo bem até aí? Vamos para o próximo? E aí, então, vamos fazer um outro cálculo? Vamos calcular o procedimento 20.10.37.19, que é a sinusite. Esse procedimento ele tem um porte 1B. Se a gente for olhar na tabela de porte, ele é de R$ 74,58 e esse valor ele é de honorário. O custo operacional é de 0,3. Então eu vou pegar o valor da nossa moeda da UCO, que é R$ 21,82, e multiplicar por 0,3, que vai me dar R$ 6,54 de custo operacional. Então agora nós vamos fazer o cálculo de um procedimento lá do capítulo 3 da tabela CBHPM, que é um procedimento cirúrgico ou invasivo. Vamos pegar lá o código 3020-5280, que é uma ressecção de nasoangiobriofioma por videoendoscopia. Primeira coisa, vamos ver lá a tabela CBHPM. Qual é o porte desse procedimento? É o 11B. Agora, vamos dar uma olhadinha lá na nossa tabela de porte. Qual é o valor do porte 11B? É R$ 4.160,90. Então esse aí vai ser o valor do honorário do médico. Esse é o valor que o médico vai receber. Não vai ser deduzido nada desse valor, ok? Eu estou falando isso porque senão quando chegar lá na hora de calcular o valor dos auxiliares, as pessoas sempre confundem. Mas quando chegar lá eu explico. Calculado o porte, vamos lá para o custo operacional. Vamos na tabela CBHPM, na coluna custo operacional, e nós vamos achar lá o valor de R$ 38,50. Esse R$ 38,50 eu vou multiplicar pela UCO, que é a unidade de custo operacional.
Então, eu tenho 38,50 vezes 21,82, que eu tenho um valor de R$ 840,07 pelo custo operacional. Agora vamos calcular o valor do porte anestésico, do anestesista, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, lá vai ter lá uma coluna na tabela CBHPM, informando qual é o porte anestésico, é o porte número 6, nesse caso. Agora eu vou verificar na tabela de porte anestésico que o porte anestésico número 6, ele representa a posição 9B lá na tabela de porte. Então eu vou agora de novo na mesma tabela de porte verificar qual é o valor da posição 9B. E nós temos lá R$ 3.279,08 para o anestesista. Agora vamos calcular o valor dos auxiliares. Se eu olhar na tabela CBHPM, eu vou verificar que para esse código aqui, nós temos direito a cobrar 3 auxílios, tá? Então, o primeiro auxiliar, ele vai receber 30% com referência no valor do honorário médico. Qual foi o valor do honorário médico? R$ 4.160,90. Então, vou pegar 4.160 vezes 0,3, que é igual a R$ 1.248,27. Para o segundo e terceiro auxiliar, cada um deles vai receber 20% do valor do honorário médico. Então, eu vou pegar lá, R$ 4.160,90 vezes 0,2, cada um deles vai receber R$ 832,18. Os valores do primeiro, do segundo e do terceiro e de um eventual quarto auxiliar, eles não deduzem, eles não descontam no valor do médico, tá? O médico vai receber lá os R$ 4.160,90 dele. E esse valor vai servir como referência para o que os auxiliares vão receber, ok? Então, fizemos todos os cálculos aí para um procedimento do capítulo 3. Vamos fazer agora só mais 2, tá? São 2 SADT. Então, é o 40-30-24-31, succinil acetona. O porte dele lá na tabela CBHPM é 0,75 de 1A, tá? Então, esse aí é uma fração de porte, é um porte fracionado. O que eu vou fazer? Vou verificar qual é o porte 1A da tabela, que é de R$ 27,00, e vou multiplicar por 0,75. Então, nesse caso aqui, o porte ele vai ser de R$ 20,25. E o custo operacional? O custo operacional não muda, é UCO vezes o custo operacional, tá? Então, temos lá na tabela que o custo operacional é 28,476 e eu vou multiplicar pela UCO, que é 21,82, e eu vou ter um valor de R$ 621,34. Então, o succinil acetona ele vai ter R$ 20,25 de porte. Quem é que vai receber esse porte? O médico, o profissional que liberou esse exame, tá bem? Não necessariamente o médico, é o profissional, pode ser um bioquímico, um biólogo, enfim. Vamos para um outro exemplo aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha lá na tabela CBHPM no código 4080-8041, mamografia digital bilateral. Tem uma coluna chamada ali INC e ela dá um valor de 4. Essa coluna quer dizer incidências. E esse valor é a quantidade de posições, de incidências que esse exame vai fazer. Esse valor de 4 ele não influencia em qualquer cálculo que nós vamos fazer agora. Ele só vai indicar a quantidade de posições, não entra no cálculo, ok? Então vamos lá. Já temos lá na tabela CBHPM uma coluna chamada filme ou doc, que dá a quantidade de metro quadrado do filme, que nesse caso aí é 1,2. E lembra que nós definimos que o valor do metro quadrado do filme seria de R$ 25,00? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, 1,2 vezes 25. Então nesse procedimento aqui, eu tenho um valor de R$ 30,00 referente ao valor do filme, tá? O porte desse exame é o 2C. Eu vou lá na tabela de porte e vou verificar que o 2C é de R$ 339,66. O custo operacional é de 6,48, que eu vou multiplicar pela UCO, 21,22. Então, eu vou ter lá 6,48 vezes 21,82, que é igual a R$ 141,39.
E eu quero deixar ressaltado aqui que existem procedimentos do capítulo 4, que são os SADTs, né, com porte auxiliar e porte anestésico. E eu vou deixar como exemplo o procedimento 40, 81, 30, 45. Gostaria de relembrá-los da importância de ler a parte dedicada às instruções gerais que constam lá no início da tabela. Em relação à nossa pergunta lá do início do vídeo, o que acontece se um médico começar em um atendimento de urgência e emergência, ele começar a atender no horário normal e terminar esse atendimento no horário extraordinário? O que acontece? Ele recebe ou não o acréscimo de 30%? Bom, nesse caso, o honorário do médico ele vai ter o acréscimo dos 30% se mais da metade do procedimento for feito dentro do horário extraordinário, tá? Isso serve tanto para o início quanto para o final. Então vamos supor que o médico inicie um procedimento às 4 horas da manhã e encerre às 8 horas da manhã. Nesse caso também, como a maior parte do procedimento foi feito dentro do horário extraordinário, então ele vai ter direito ao acréscimo de 30% no honorário do procedimento que ele executou. Bom, então é isso. Ficarei muito feliz se eu ajudei você a entender um pouquinho mais sobre a tabela CBHPM e sobre os seus cálculos. E olha, não pedi até agora para você se inscrever, para você dar um like aí no nosso vídeo, para você compartilhar com aquele teu amigo, com aquele teu colega de trabalho que precisa saber dessas informações. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Um grande abraço.